Bem, estamos de volta com o nosso programa Conexão Empresarial, hoje tendo o privilégio de receber aqui a Adriana Machado, que é responsável por uma das principais agências de comunicação do nosso estado, a Tom Comunicação, uma história linda, uma história que tem uma admiração do mercado absolutamente clara e que tem algumas características aí na sua formação, tem algumas questões que eu acho que valem a pena a gente falar. Você me disse da sua formação, passou uma temporada no Canadá fazendo intercâmbio, depois, obviamente, foi buscando cursos de especialização para poder se tornar uma profissional cada dia mais competente. Eu queria que antes da gente dar sequência à história da Tom, da sua ascensão profissional como publicitária, empreendedora, eu queria que você contasse, e aí eu queria que você voltasse, inclusive, um pouquinho atrás, desde os primeiros momentos ali da sua formação profissional, os seus primeiros passos, e aí a gente vai chegando aqui na Tom Comunicação, você como responsável, como presidente como diretora da Associação Brasileira de Agências de Publicidade. Como é que foi esse roteiro, como é que foi essas passagens todas sendo mulher e não uma mulher qualquer, uma mulher com poder, uma mulher com decisão, uma mulher com influência? É completamente diferente de você ter uma figura que passou ali sem nenhum tipo de grandes decisões, de grandes influências, e uma mulher que nessa transformação que a gente está tendo social, já carregava desde os primeiros momentos essa liberdade de ser, de fazer. Você conta aí que aos 17 anos foi para fazer um intercâmbio no Canadá, seus irmãos não tinham ido, era um momento diferente, tantos anos atrás, quase 40 anos atrás. Como é que foi, sendo mulher, essa trajetória? Eu queria que você contasse um pouco sobre o seu sentimento de desbravadora. Eu acho que eu sou eu sei que eu sou uma pessoa com muitos privilégios, todos eles, né, de ter nascido numa família com recursos, enfim, muito amorosa principalmente, muito afetuosa, mas um dos grandes privilégios da minha vida foi pais tão cabeça aberta, assim. Meu pai e minha mãe criaram a gente com um senso de que a gente podia absolutamente tudo, e que eu passei a minha vida, a minha infância e adolescência ouvindo meu pai dizer assim, não basta querer, é preciso querer muito. E eles criaram a gente sem nenhuma distinção entre... Na minha casa são 2 homens, o mais velho e o mais novo. E 3 mulheres. E 3 mulheres. Nunca fizeram nenhum tipo de distinção entre aquilo que os homens poderiam fazer, porque eram homens, e as meninas. Então, a expectativa que se tinha da gente é que a gente funcionasse, operasse no mundo absolutamente em pé de igualdade. É lógico que na sociedade não era assim, mas dentro da minha casa era assim. Então, a gente tinha a expectativa de que a gente estudasse, fizesse, saindo de casa ia ser assim. Tanto quanto. E isso, naquele momento, era uma coisa bastante, né, de fato, um privilégio, né? Porque não falava assim, você não pode isso porque você é mulher, né? Podia, toca a sua vida, vai e corre atrás do que você quiser. Então, eu quis muito várias coisas. Eu quis muito estudar, então eu fiz uma pós, outra pós, depois fiz um mestrado em marketing. Queria muito estudar essa coisa de qual é o resultado, o impacto e como que você sabe dizer que a propaganda funcionou, a publicidade funcionou, que eram coisas que naquele momento eu entrei no mestrado em 1996. Não era discussão que a gente lia no trade, ninguém estava falando disso. Hoje todo mundo está falando disso e esse é um assunto... Minha dissertação tem 21 anos, então esse é um assunto que me interessa já há muito tempo. Então, o fato de eu ter
ter tido esse apoio, de ter tido tanta asa para, né, para voar, eu acho que me ajudou demais, porque me protegeu dos preconceitos. Que você nunca sentiu? Eu sempre vi, né? Assim, toda mulher, especialmente na minha geração, vai ter 1 milhão de casos de horrores. Quando a gente abriu a agência, às vezes chegava um fornecedor para conversar, já chegava xingando, assumia que tinha uma pessoa ali e essa pessoa era recepcionista, não podia ser sócia da agência, não podia ser... Já vi, não tenho nem conta, nem conto mais quantas vezes já aconteceu comigo, porque a gente... eu diria que também eu tive um pouco de sorte, porque eu não fui a primeira geração a entrar no mercado. Não. Quando eu entrei, já tinham mulheres acontecendo. A gente tinha poucas empresárias. Quando a gente abriu a Tom em 2001, a Lápis Raro já existia, já era uma super agência fundada e dirigida por 3 mulheres, por quem eu tenho maior admiração. Ainda hoje, acho uma das agências mais interessantes do Brasil. Mas eu não fui a primeira geração de publicitárias. Muitas mulheres vieram antes de mim. Então, eu tive essa sorte. Mas eu ainda peguei muito desaforo. E hoje já está dissolvidos, a maior parte, correto? Eles estão aí, né, Gustavo? Sim. Eles estão aí, mas a gente é mais atrevido. Hoje eles pegam mal. Antigamente eles eram o que rolava. Hoje eles, quando as pessoas falam, se sentem instadas a se envergonhar. Antes da gente entrar na Tom e chegar aqui, quais foram os momentos mais importantes que você considera da sua formação profissional e humana? Quais foram os momentos ali que você realmente entendeu que estava sendo abençoada com algum tipo de conhecimento, com algum tipo de passagem que te marcou? Eu sei que, obviamente, a gente vai esquecendo muita coisa no decorrer, mas tem algumas que marcam. Eu sei que tem algumas que marcam, é por isso que eu estou perguntando para você. O que te marcou na sua formação de conhecimento, que você realmente falou, nossa, fiz esse negócio aqui e me colocou num outro patamar? Olha, eu conheci pessoas na pós-graduação que eu fiz na Fundação João Pinheiro, que foram absolutamente fundamentais. Absolutamente fundamentais. E porque eu as conheci, eu conheci outras pessoas no mercado e na academia. Eu ter trabalhado com inteligência de mercado, informação de mercado, me deu uma entrada num assunto que viria a ser muito protagonista. O próprio Grupo Algar, como eu trabalhei com tecnologia da informação, isso fez muita diferença, porque na hora que as pessoas... A DNA, o Euler, me chamou para fazer um trabalho, porque eu já tinha trabalhado com telefonia celular. Então, várias das coisas, eu via a revolução digital, eu já trabalhava na área quando publica-se uma capa da The Economist lançando o tema da economia da informação. Então, eu estava em locais interessantes quando coisas importantes aconteceram. Então, quando a abertura do mercado brasileiro para fora, em tecnologia e tal, eu trabalhava com quem trabalhava com tecnologia. Então, ter familiaridade com tecnologia, com esse mundo mais digital, com bit byte, me ajudou enormemente, porque na hora que isso virou uma realidade, eu já trabalhava com isso. Fazer um mestrado em mensuração de resultado há 20 anos atrás também me ajudou enormemente, porque hoje fala-se muito nisso e quando você entra cedo no assunto fica fácil acompanhar, né? Eu te diria que até ter testemunhado a digitalização foi bom também, porque a gente via que as pessoas não conseguiam entender o tamanho da onda que bateria em cima da gente, que essa digitalização, essa atomização dos meios de comunicação. E quem trabalhava com isso há mais tempo sabia que isso ia acontecer. Eu me lembro perfeitamente bem que um dia eu cheguei em casa, vindo de Uberlândia, eu trabalhava com tendência, com dado de mercado,
e comentei com meu marido assim, eu li um estudo que daqui a 5 anos, todo mundo vai ter o seu próprio telefone. E o meu marido, que é um sujeito muito letrado em tecnologias, o primeiro computador dele foi em 1984, ele sempre gostou, entendia tudo, olhou para mim e falou assim, mas que exagero, por que alguém, cada pessoa vai ter? A gente já tem um telefone em casa, não precisa de outro. E você imagina, hoje a gente nem tem telefone fixo em casa mais. Acabou, não precisa. Quer dizer, se tem é só para receber ligação indesejada, né? Ou trote ou alguém querendo te vender uma coisa que você não quer. Então, este momento assim, de ter entrado profissionalmente nessa hora foi muito importante para mim, porque eu depois virei uma pessoa que entendia de uma coisa que ninguém entendia ainda, né? Todo mundo depois veio entender, mas foi muito fundador para mim. E abrir a agência foi muito fundador para mim, né? Porque eu trabalhava, era uma profissional de backstage, de bastidor, eu trabalhava, né, atrás do computador produzindo relatórios e informação. E embora tivesse já uma empresa, portanto, a rigor já era uma empresária, era um escritório, né? Não era uma grande empresa. Então, quando eu me tornei sócia de uma agência que foi conquistando contas importantes, aí, especialmente em Belo Horizonte, começa a me ver, né? Então, acho que essa Como é que é esse momento, então? Na hora que você, então, começa a... Você citou aí 2 partes específicas. De tudo que você falou aí, você falou de 2 coisas. Conhecimento acadêmico, conhecimento de formação Formal. E tecnologia. Uhum. Foram as 2 coisas que, basicamente, você citou que foram momentos importantes. E são os 2 principais ingredientes que a gente tem hoje para poder avançar e sobreviver. Tecnologia e conhecimento. Como é que, então, a partir dessas suas andanças, desses seus movimentos, surge a Tom? E aí surge a Tom, que hoje representa aí, talvez, 35% do seu tempo de vida, 40% do seu tempo de vida, é o que é a Tom. Então, obviamente, ela se mistura também com a sua vida pessoal, ela é parte do seu dia a dia, ela é o seu dia a dia. Como é que foi a formação da Tom? Como é que ela se organizou para realmente atender clientes diferenciados? E a gente sabe que a Tom sempre prezou essa história de ter clientes qualificados, clientes que realmente demandam a boa comunicação, que demandam estudos, que demandam conhecimento, e você sempre esteve vinculada a isso, sempre buscou esse reforço de atuação. Conta para a gente essa modelagem inicial da Tom, como é que foi o desenrolar dos primeiros 10 anos e os 10 anos seguintes. Vamos falar em blocos. Os primeiros 10 anos da Tom e depois esses 10 últimos anos da Tom, que certamente são muito diferentes. São. A Tom, na verdade, a ideia da Tom nasceu dentro do DNA Propaganda, porque quando o Euler me chamou para fazer o planejamento da participação, da concorrência, da proposta que a DNA faria para concorrer à conta da Telemig Celular. Por conta da sua experiência na Algar. Minas, isso, da Algar, que eu conhecia e tal. E Telemig, né? Era a concorrência da Telemig Celular. Para concorrer à Telemig. Ele me chamou por causa disso, ele chamou porque eu já tinha trabalhado, eu conhecia esse ambiente aí. Então, eu fiz a proposta e o jeito que a gente trabalhou a proposta e como que a gente funcionou já foi um jeito bem diferente, porque o primeiro desafio era fazer com que todo mundo que ia criar a campanha entendesse o que era aquilo. Era para fazer uma campanha para telefonia pré-paga. As pessoas não conseguiam entender exatamente o que significava você fazer um pré-pago. Era um cartão pré-pago que a gente tinha que anunciar. Bom, então, a forma que a gente desenhou para fazer a concorrência funcionou muito bem, tanto que a DNA ganhou a conta da concorrência. E aconteceu uma coisa muito curiosa, porque o Euler me ligou e falou assim, eu quero que você faça, eu quero saber se você pode fazer no risco. Eu falei assim, olha, fazer no risco significa, se a gente ganhar a conta, você recebe, senão
Não, Não eu falei recebe. assim, olha, eu só aceito fazer no risco se eu não estiver correndo apenas o risco de receber uma coisa que eu já fiz. Como eu sou empresária, se você está me convidando para o risco, é para um risco de uma coisa no futuro. Então, você está pedindo para eu investir com você. Então, se a gente combinar que se a DNA ganhar a concorrência, a DNA vai contratar a minha empresa para seguir fazendo a estratégia, eu faço no risco, tudo bem. Se não, não. Senão, eu vou te dar um preço, você me paga ele, está tudo certo. É uma beleza negociar quando as coisas... É tudo na teoria, né? Daí ele falou, beleza, tá claro, beleza. Só que a gente ganhou. E como a gente ganhou, ele topou, claro, honrado. A minha empresa fez um contrato com a DNA. E a partir daí, essa minha empresa de inteligência e consultoria de marketing assumiu o planejamento da Telemig dentro da DNA. E aí, o jeito que a gente desenhou de como isso funcionaria começou a valer para outras contas dentro da DNA, inclusive Banco do Brasil, que era a maior conta da agência, e outras prospecções e tal. Então, um dia a gente olhou e achou que a gente tinha uma agência dentro da agência. Aí a gente falou assim, então vamos fazer a nossa. Aí Quanto tempo? olha, a gente ficou trabalhando uns 2, 3 anos. Na consultoria, Eu como Intelligence, Lerry Vinícius, que é meu sócio. você já fazia, então, o planejamento. Sim, eu fazia o Pela planejamento de DNA. comunicação, sim. E aí aconteceu também uma coisa bem interessante, porque aquele momento, 1999... Isso é interessante contar, porque foi ali que você, então, despertou para que poderia ter uma agência formal de propaganda. Sim, porque, lembra, eu trabalhei em agência durante 6 meses, depois eu fui ser cliente, e depois consultora, e foi só naquele momento que eu voltei a trabalhar com publicidade, embora fosse publicitária de formação, né? Eu trabalhava como uma profissional ou consultora de marketing, sim. não de publicidade propriamente dita. Mas aconteceu uma coisa muito curiosa, porque naquela época a gente estava falando da bolha da internet. Todo mundo falava em 1999, 2000 e tal. E aí eu resolvi que eu ia fazer um curso sobre isso na Universidade de Colômbia, era um curso de férias, naquela época se chamava e-marketing, tudo era de eletrônica e tal. E aí eu fiz a matrícula do curso, e como eu ia estar lá, era um curso de férias, não era um curso de 10 dias, sei lá, uma semana, eu falei assim, olha, enquanto eu tô lá, eu vou ver se eu visito outras empresas e tal, e marquei outras visitas. Só que aí veio, a bolha da internet estourou. E aí, entre eu fazer a matrícula e ir, que foi com 6 meses de antecedência, e ir, que seria em julho do ano 2000, a bolha da internet estourou, o curso fechou, porque de repente todo mundo era www, de repente sumiu todo mundo, sumiu o dinheiro, sumiu tudo, e o curso foi fechado, porque todo mundo que estava interessado nisso, o mercado desapareceu. Só que eu já tinha várias visitas agendadas. E a gente tinha um núcleo que trabalhava dentro da DNA, que era Euler, Vinícius e a Raquel Horta, que era minha sócia na Intelligence naquela época. E eu falei assim, aqui, não vai ter curso, mas vamos então a gente visitar. Sim. Não tem curso, mas vamos visitar. Essas visitas estão agendadas. E aí, ali a gente visitou umas empresas que trabalhavam com isso, com a internet e tal. E lá em Nova York a gente decidiu que a gente ia abrir uma agência. E a gente estava pensando em abrir, num primeiro momento, uma agência online. E lá a gente falou assim, não faz o menor sentido uma coisa fragmentada, porque não existe um mundo online e offline, existe cliente, existe marca é como se a gente estivesse falando que a gente vai abrir uma agência de televisão, não faz sentido. E lá que a gente decidiu que a gente ia abrir uma agência, que ela ia ser integrada, que ela ia fazer todas as coisas online, offline, isso não tinha importância, isso não era a coisa mais importante do projeto. E escolhemos nome, enfim, lá que a gente decidiu. No ano 2000, no em ano Nova 2000 York, em Nova na York. Big Apple. Isso, sentado, os primeiros estudos foram nos lounges do hotel que estava e tal, e aí no fim a gente abriu um champanhe,
comemorou no Tavern on the Green, em Nova York, e a gente falou assim, ok, então nós vamos abrir uma agência. Eu conheço bem. É uma delícia. Não tem mais, né? Fechou, não mas, tem mais, mas não. existiu maravilhosamente bem. E aí, quando foi curioso, porque eu fui a última pessoa a romper meu vínculo com a DNA, porque como eu tinha um contrato... Esse Tavern on the Green era no Central Park? No Central Park, exatamente. Okay. Daquela cena famosa do Wall Street, que ele briga, né? Que o Gecko briga e tal, toma sopa. Enfim, e aí eu fui a última pessoa a romper meu vínculo com a DNA, porque o Euler pediu demissão, o Vinícius pediu demissão, só que eu tinha um contrato com a DNA de prestadora de serviço, e eu fui a última a desligar, porque eu cuidava, pela DNA, eu cuidava da contratação de pesquisa para o Banco do Brasil, eu continuei, fui a última. Mas isso tudo conversado na própria DNA? Muito conversado, tudo claro? Abertamente, o Daniel Freitas era uma pessoa absolutamente incrível, tanto que foi uma conversa assim, falou, eu vou ter que ir, tá? Porque agora eu já tenho uma agência, agora eu vou ter que assumir. Então, quando a gente abriu a Tom, essa primeira versão da Tom, era uma versão um pouquinho maior do que a gente fazia dentro da DNA. Sim. Os processos eram iguais, então era assim, planejamento e criação trabalhavam juntos, não esperava a criação fazer para o planejamento ir lá defender, brifava, trabalhava informação, fazia as pessoas entenderem que tinha sido exatamente o que a gente tinha feito para fazer a proposta que ganhou, e continuamos fazendo assim outras campanhas para a Telemix Celular. Foi um relacionamento muito vitorioso, foi muito legal. E aí a gente abriu a agência, nosso primeiro cliente foi o Number One, Márcio Mascarenhas, mas o que fez a gente ser uma agência de verdade foi que o diretor de marketing da Telemig Celular foi para a Oi, o Blanco. Ele foi para a Oi e ele sabia, Alberto Blanco. E aí, como ele sabia que o mercado mineiro era muito diferente do resto, porque ele tinha sido diretor de marketing da Telemig Celular, ele falou assim, eu quero ter uma agência em Belo Horizonte, porque não é um mercado, Minas eu não posso tratar feito o resto. E aí a gente começou a trabalhar para eles, a gente lançou a Oi em Minas Gerais. E quando a gente lançou a Oi e conquistou a conta da Oi em Minas, aí a gente virou uma agência de verdade. E só em Minas? Só em Minas. E era a NBS para o resto do Rio e do resto da Oi no que era o litoral, né? A Oi tinha a operação de banda B nas cidades litorâneas, né? Era banda B menor, já era. A Oi foi um dos principais clientes nesses primeiros 10 anos? A Oi foi muito importante nos primeiros 3 anos da agência. Na sequência, a gente conquistou a conta do Banco BMG e depois do Governo do Estado. Aí a gente virou uma agência grande. Aí a gente atendeu a CEMIG, enfim, a gente virou uma agência cheia de... Mas uma das coisas que também foi muito importante para a gente foi que logo no começo a gente abriu a agência já engatilhado com um acordo operacional com a JW Thompson. Então, e foi a primeira acordo de qualquer empresa do WPP com uma empresa startup. E isso foi muito importante para a gente, porque a gente aproveitou todos os processos, fornecedores. Eu fui para a Thompson, passei uma semana lá entendendo como é que o planejamento deles funcionava, e a disciplina de planejamento foi introduzida no mercado pela Thompson de Londres. Então, ela foi muito importante para a gente, porque a gente era pequeno com cabeça de empresa grande. E isso funcionou bem para a gente, essa coisa de ter uma empresa organizada, com processo. Isso foi muito bom para a gente, porque aí a gente era pequeno, mas todo cheio de ideia de como crescer ou de como funcionar numa rede e tal. E aí, quando a gente foi conquistando os clientes maiores, a gente sofreu pouco, eu te diria, perto do que a gente poderia ter sofrido, porque a gente já tinha uma mentoria, uma noção clara de onde que as coisas pegavam, né? Tropeçamos, obviamente, mas eu te diria que a gente tropeçou relativamente pouco diante do sair sem ninguém. A gente brinca, a gente abriu a empresa, nós éramos 6 pessoas, 4 sócios, uma estagiária, uma secretária, 5 contas e nenhum cliente, porque a gente tinha conta de água, luz, telefone, PTU, aluguel, mas não tinha nenhum cliente. A gente abriu na cara e na coragem. E quando chegou o fim do primeiro ano, a gente já tinha conquistado a conta da Oi. Então, a gente teve uma trajetória, um começo que foi super bacana.
né? Nesse período todo, o que você entende aí? Ok, teve ali as primeiras etapas, que vocês foram conseguindo os primeiros clientes. Nesse primeiro ano, vocês já conseguiram ter uma realidade diferente com clientes que te davam a sensação de ser realmente uma agência muito responsável. E aí vocês fizeram uma trajetória que é indiscutível em Minas Gerais, que tem uma admiração reconhecida pelos clientes, pelo mercado, e isso é muito bonito de ter sido feito também por outras partes, mas pela formação aí por duas mulheres que eram 50% de homem e 50% de mulher, não é isso? Dois homens, duas mulheres ali fazendo e criando um caminho. Hoje, chegou aqui, 2022, passaram aí 22 anos, então, desde a gente abriu a agência em 2001. Desde o Champanhe, em Nova York, passaram 22 anos e 21 anos de formação oficial. Uhum. O que você entende que, de fato, mudou nesse processo todo? Na comunicação, a gente tem hoje uma realidade de consumo completamente diferente, nós temos mecanismos de acesso completamente diferentes. Hoje a sua casa é completamente tecnológica, conectada. Obviamente, as pessoas que têm essa condição têm a possibilidade de ter uma realidade de dia a dia que é muito diferente de tempos atrás. A gente estava falando antes aqui da entrevista de metaverso, dessas mudanças que estão previstas aí pela frente. O que você enxerga que os principais pontos para a gente já ir aí finalizando a nossa conversa? O que você enxerga que são os principais pontos de atenção desses próximos anos em relação à comunicação? Como é que você acha que as empresas precisam se direcionar melhor em relação ao público? Nós temos hoje uma realidade de transparência muito mais real, a instantaneidade da notícia é outra, a participação na construção e na disseminação da notícia. Antes você tinha um padrão que era só pelos veículos, só por algumas partes. Hoje qualquer pessoa dissemina qualquer notícia. Eu queria que você pegasse então esses últimos minutos para falar um pouco sobre como é que você interpreta a realidade da comunicação nesses próximos tempos, essas transformações que estão aí e os pontos de atenção que as empresas, que as marcas precisam ter. O que eu acho que é a coisa mais importante que as pessoas têm que entender, que não é a tecnologia. A tecnologia é apenas um aspecto. Eu vou amarrar com a história da agência com que a gente vive hoje. Quando a gente abriu a agência, uma grande campanha, uma campanha gigante, vamos lançar a Oi em Belo Horizonte, em Minas Gerais. Ela se valia de 5 meios de comunicação: TV, rádio, jornal, outdoor e revista. Com 5 meios, você fazia 3 filmes para TV, você fazia 5 motivos de outdoor, mas eram 5 meios. Essa mão ali fechou a campanha inteira. Estava tudo aqui. Hoje, uma campanha pequena na agência não sai com menos de 15 formatos, porque você vai ter 5 coisas só de Instagram, mais não sei, outro de não sei o quê. Enfim. Então, mas é tudo diferente? Não, não é tudo diferente. Porque você continua precisando conversar com as pessoas. Lá atrás, com 5 canais, você conversava com todo mundo que você precisa conversar. Hoje, você precisa conversar com pessoas que são reconhecidamente mais organizadas em grupos mais heterogêneos. As pessoas sempre foram diferentes, mas elas estavam organizadas em grupos mais homogêneos. E essa homogeneidade, inclusive, se dava pelo poder de excluir várias pessoas que nem estavam na conversa. Você não conversava-se com o extrato da sociedade só eles interessavam para as marcas, só eles, a menos que você estivesse falando de comunicação pública, que você não falava com muita gente mais. Hoje, graças a Deus, a gente está falando com grupos mais homogêneos, com pessoas mais diferentes, e enfim.
Mas a gente tem o que é a grande mudança de lá para cá, além dessas mudanças sociais e de ascensão de estratos sociais e de outros grupos de interesse e outros aspectos da sociedade que ganharam relevância para as pessoas em geral, o que a gente tem hoje é que a atenção das pessoas está mais dispersa. Né? Então, se você, no intervalo da novela, você conversava com todo mundo, não se lançava campanha que não fosse no intervalo do programa Jornalista de Domingo de Noite, pronto, era ali, você conversava com todo mundo, depois você segmentava. Hoje não é assim. Então, não só você tem mais grupos a quem se dirigir, a atenção das pessoas é mais disputada, porque às vezes a pessoa pode estar na frente da TV e computando como audiência da TV, mas ela está com a cabeça conversando com um, na rede social com outro, um computador ali aberto. Então, o desafio é a atenção. Na verdade, a atenção sempre foi o desafio, porque a pessoa podia estar na frente da TV pensando no jornal, cozinhando, discutindo com... Só que com 5 era muito mais fácil. Claro, porque... Era o Jornal Nacional, pá. Ela aglutinava mais pessoas. Então, o que eu acho que é o grande aprendizado desses 20 anos e o que me sugere que para frente é? Primeiro, não concentre-se na tecnologia. É metaverso, será metaverso, mas se for outra coisa, será outra coisa. Teve um momento em que todo mundo queria estar no Second Life. O Orkut já foi uma coisa absolutamente avassaladora no Brasil. Sim. No Brasil, mais do que qualquer outra. Né? O Brasil adotou a rede social de um jeito que nem nos Estados Unidos, onde ela foi criada, aconteceu. Da mesma forma que descartou. Exatamente, porque ela também não pegou no resto do mundo. Então, a gente tem que ter menos foco na tecnologia em si, no meio em si, e a gente precisa compreender mais o processo que faz as pessoas se conectarem a marcas, a propósitos, a grupos. Então, a gente tem que ter atenção para o que é novo, como que as coisas estão acontecendo, isso é importante. Mas não primeiro, a gente não pode ficar seduzido pelo que brilha mais, pelo que é mais novo, porque isso engana muito. E segunda, para a gente entender os fenômenos por trás das conexões humanas, por que as pessoas gostam, por que elas se conectam, o que as fazem se identificar ou rejeitar marcas, produtos, propósitos, isso requer estudo. Você não consegue fazer isso só com bom senso. Porque a manifestação engana a gente, o fenômeno engana a gente, né? Se a gente... É perfeitamente possível achar que a Terra está parada e o Sol está rodando em volta da gente, porque a gente está parado e vê o Sol mexer, mas não é assim. E a gente só é assim porque quem estudou, sabe, mediu, contou pra gente. Então, é muito importante a gente entender, especialmente quem trabalha... com o objetivo de conversar com as pessoas, apresentar seus produtos e tal, a gente tem que entender como é que as pessoas se informam, como é que elas conectam, como é que elas formam as suas opiniões, como é que elas prestam atenção, como é que elas formam convicções, como é que elas se relacionam com o grupo, como é que é a relação delas com a simbologia do consumo, porque o consumo não é o consumo sozinho, senão o que isso sinaliza, significa e projeta para o grupo social. Então, muito do que a gente está vivendo são coisas que a humanidade vive há muitos anos, elas não são novas, porque o jeito delas se apresentar são novas. Então, a gente tem que ter atenção na tecnologia, no que é novo, novidadeiro, sim. Mas se você só fizer isso, você vai estar sempre atrás, porque as coisas vêm e vão. Quem que imaginaria, há 5 anos atrás, que a marca Facebook fosse tóxica a ponto da marca mãe, que era Facebook, ter que virar outro nome, porque Facebook não significa, não simboliza mais o que é de legal, aspiracional, incrível e desejável. Hoje, o Facebook é tóxico. Mudou o nome. Ele precisava mudar. Ele tinha que mudar, porque é um lixo. Não iria virar o Orkut. Não, e é pior do que isso, porque ninguém achava que o Orkut era uma coisa do mal. Hoje, muitas pessoas acham que tem ali interesses que fazem com que esteja comprometendo e corroendo a democracia do Brasil e do mundo. Então, se a gente
preocupar só com tecnologia ou com novidade, você vai estar sempre atrás, porque as tecnologias chegam, mudam aquilo que está mais na base e aí muda de verdade. Então, o que a internet muda de verdade? Muda que agora os diálogos são mais horizontais, porque antes, para você falar com as pessoas, tinha que ter dinheiro. Porque sem dinheiro você não botava uma campanha nesses 5 meios de comunicação. Agora, qualquer um que responder direito à sua marca fala também. Então, o jogo é outro. Ele não é mais hierarquizado, ele não é mais horizontal, ele agora ele não é mais vertical, ele agora é horizontal. Então, o jogo da horizontalidade é outro. Você tem que ser relevante, você tem que ser interessante, não basta ter dinheiro. Você pode ter dinheiro e flopar, porque você não conseguiu atrair a atenção das pessoas. Então, isso aqui agora é a atenção total agora em compreender o que faz as pessoas prestar atenção na sua marca, em você, no seu comportamento. Você está me escutando? O objetivo nosso aqui é permanentemente prender sua atenção com bons conteúdos, com boas conversas e bons convidados. Nesse Conexão Empresarial, que a gente teve a oportunidade de fazer com a Adriana Machado, diretora de inspiração, responsável pela criação da Tom Comunicação, uma das agências mais admiradas que a gente tem no nosso estado e no nosso país. Um prazer ter aprendido um pouco aqui mais, ter escutado a sua trajetória, ter conhecido um pouco melhor da sua movimentação inicial, como é que foi a sua formação como mulher, como profissional e, mais recentemente, a criação da Tom, nesses últimos 21 anos de sucesso e de um sucesso muito reconhecido. Queria te agradecer a sua presença aqui conosco, obviamente já convidá-la para estar em outras ocasiões aqui no nosso canal Viver Brasil, não apenas no Conexão Empresarial. Eu sei que você tem muito a falar, muito a contribuir, as pessoas certamente vão aprender com você e com essa trajetória linda que você tem feito ao longo dos anos. Então, eu queria te dar parabéns pela Tom, pela sua caminhada como empreendedora, como mulher. A gente está passando por um momento aí de tantas transformações sociais, onde a mulher tem um novo posicionamento, mulheres fantásticas de tudo quanto é lado. Você tem exemplos aí, como a própria Luísa Trajano, que tem feito um movimento em torno e em prol da mulher muito significativo. E, querendo ou não, a relação que se tinha com as mulheres 60, 100 anos atrás, no meu entender, é uma coisa completamente inimaginável. Eu acho que é muito estranho o que existia ali atrás. A mulher não poder votar, a mulher não poder participar, a mulher não ter direitos iguais aos seres humanos, era uma coisa muito estranha, no meu entender, mas que existia logo ali. E eu acho que o posicionamento de mulheres, de personalidades como você, certamente abrem uma nova realidade e constroem diariamente uma nova realidade. Então, queria te dar parabéns pelo canal Viver Brasil, pela sua conduta e pela sua trajetória. Um prazer ter tido você aqui no Conexão Empresarial. Muito obrigado. Eu que agradeço a você, ao Paulo César, ao canal e a todas as pessoas que construíram essa minha trajetória coletivamente, né? O Vinícius na agência, mas um monte de outros homens e um monte de outras mulheres que toparam e fazem, né? A gente é capaz de contar uma história na primeira pessoa da nossa trajetória, mas a gente sempre anda porque outras pessoas ajudam a gente a andar, né? Uns nos carregam, uns nos levantam, uns nos empurram, enfim, a gente fala na primeira pessoa do singular, mas é sempre um monte de gente, e eu sou muito grata a todas as pessoas. Adriana Machado, presidente e diretora de inspiração da Tom Comunicação. Alegria ter tido você aqui e até o nosso próximo Conexão Empresarial. Antes de tudo, muito obrigado a cada um que tem nos assistido, a Belo Horizonte, Contagem, Betim, a Sabará, a Nova Lima, Juiz de Fora, Governador Valadares, Ipatinga, Uberaba e Uberlândia. Uma alegria estar aí na casa de cada um de vocês.
Muito obrigado e até o próximo Conexão Empresarial.